Oi, gente, eu sou a Carol. Oi, gente, eu sou a Júlia. Oi, eu sou a Giovana. Então, pessoal, hoje a gente vai estudar as transformações reversíveis e irreversíveis. A gente vai começar com o significado de transformação. Transformação significa mudar. Uma coisa que era, passou a ser outra coisa. Só que nesse caso aqui, a gente tá falando coisas que se transformaram por causa do calor ou do resfriamento. As transformações reversíveis acontecem quando a coisa se transforma em outra coisa, mas depois ela consegue voltar ao seu estado original. Vamos ver os exemplos com a Carol. Para o primeiro exemplo de mudança reversível, eu vou usar o chocolate. Primeiro, eu vou quebrar ele em pedacinhos dentro de um potinho e vou levar esse potinho para dentro do micro-ondas. Vou colocar de 30 em 30 segundos mexendo no micro-ondas. A cada 30 segundos eu mexo um pouquinho, volto para o micro-ondas, até ele ficar nessa consistência que é diferente da consistência original dele, que é a consistência líquida. A consistência sólida é a original e agora ele mudou. Agora eu vou colocar todo o chocolate dentro dessas forminhas de silicone, porque ela não precisa untar nem nada, sai super fácil. Vou colocar o chocolate e vou levar para o congelador, para vocês verem que ele vai voltar para a consistência original dele. Vou deixar um tempo no congelador e depois vou tirar e mostrar para vocês como que ficou depois de um tempinho no congelador, mostrando que é uma substância que é reversível, porque ela volta para a consistência original dela, que é a sólida. Um outro exemplo que vocês já devem ter imaginado de mudança reversível é o gelo. Ele segue o mesmo princípio que o chocolate. Então, para começar, eu vou colocar ele num potinho, vou colocar bastante gelo no potinho e vou levar para um lugar bem quente, ou seja, embaixo do sol. Vou deixar ele por um tempo e depois de um tempo, o que aconteceu? Ele ficou líquido. Então, depois dele derreter e ficar líquido, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o chocolate. Eu vou colocar em 2 forminhas de silicone e vou levar as mesmas para o congelador, para vocês verem que tem como voltar à forma original dele, que é a forma sólida, o estado sólido. Então, depois de bastante tempo no congelador, o que aconteceu? Os dois voltaram a ser gelo, ficaram sólidos de novo. Então, é isso, reversíveis. As transformações irreversíveis, vocês percebem que elas são nomes parecidos, né? Então, a letra I na frente da palavra reversível significa negação, ou seja, a coisa se transforma, mas ela não consegue voltar depois para o estado original dela. Então, vamos ver os exemplos com a Carol. O primeiro exemplo de mudança irreversível vai ser o papel, ele exposto a uma alta temperatura, ou seja, o fogo. Eu vou usar um fósforo para ajudar a queimar ele vai queimar inteiro. E ele é considerado uma mudança irreversível porque o papel ele não volta a ser o papel que a gente consegue escrever. Ele vira um pó, ele esfarela na mão, ele não volta a ser o papel que a gente consegue escrever nele, por isso, irreversível. Um outro exemplo é o do ovo, que a consistência original dele é essa líquida. Porém, se ele for exposto a uma alta temperatura, como por exemplo uma água fervendo, ele vai mudar o seu estado, ele vai virar sólido. Então, depois de ferver ele por uns 10 minutos, eu vou tirar a casca e eu vou cortar para vocês verem como ficou. Então, aí já dá para ver que a clara já tá dura e a gema também. Então, você pode aproveitar e dar para o seu cachorro esse exemplo de mudança irreversível. Então, espero que vocês tenham entendido. Agora, eu vou acrescentar aqui uma coisinha para vocês. Vocês lembram que nesse ano houve muita queimada na Amazônia e no Pantanal? Então, faz sentido, né? A plantação, a vegetação do lugar era uma coisa. Aí veio o homem e transformou o espaço da natureza. Ou seja, ele colocou o fogo queimou toda a vegetação e a vegetação não consegue voltar ao que ser o que era antes. Ou seja, aquele solo não vai mais crescer aquele verde que tinha antes, aquelas árvores, como era antes. A gente pode tentar recuperar a vegetação, mas nunca vai voltar a ser como era antes. A gente consegue ver isso no exemplo que a Carol fez com o papel pegando fogo. É como se fosse a vegetação pegando fogo.
Então agora, pessoal, vocês vão ficar com a Giovana e ela vai passar alguns exercícios e fazer a resolução com vocês. Agora vamos para as atividades. Primeira questão. Em ciências, estudamos que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis, como as mudanças de estado físico da água, e outras não, como o cozimento do ovo, a queima do papel, tecidos, etc. Considere os itens citados abaixo e analise quais deles poderiam se manter preservados ou não em caso de aquecimento. Bom, então nossos itens são o chocolate, o milho, a água e a prata. Deveremos responder o que vai ocorrer em caso de aquecimento. E na última coluna, se essa mudança é reversível ou não. Então, no caso do chocolate, se a gente esquentar, ele vai virar forma líquida e ele vai se derreter. Esta mudança é reversível. Se a gente congelar ou colocar ele na geladeira, ele vai voltar à sua forma sólida. O milho, em caso de aquecimento, ele se torna pipoca e essa mudança é irreversível. O grão não pode voltar ao que ele era originalmente. A água, se esquentarmos, ela vai evaporar e essa mudança é reversível. Como a gente sabe, os processos da água permitem que a gente torne esse processo reversível. A prata, ao esquentarmos, ela vira líquida e moldável. Esta mudança é reversível. Vamos ler agora a queimada abaixo. Queimadas no Pantanal são as maiores da história. As queimadas no Pantanal continuam a crescer e a consumir o bioma. Ainda que o ano não tenha terminado, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INEP, registrou 16.201 focos de incêndio até o dia 23 de setembro de 2020. O maior valor acumulado no período desde que o órgão começou a monitorar a região em 1998. O valor supera os 12.563 focos identificados em todo o ano de 2005, um recorde até então. Individualmente, o mês de setembro contabiliza 6.048 focos de incêndio, o maior número já contabilizado até agora. Até então, o pior mês de incêndio no Pantanal havia sido agosto de 2005, com 5.993 pontos de calor detectados. Até o dia 23, os 6.048 focos de incêndio registrados no mês de setembro deste ano representam quase o dobro do que foi detectado no mesmo mês em 2019, 2.887. Bom, a primeira questão sobre o texto, então, é: qual é a relação entre a notícia e as transformações irreversíveis e reversíveis? Bom, primeiro temos que pensar que o que está sendo discutido é o Pantanal e as queimadas. Então, ao queimar essa região, será que isso vai ser uma mudança reversível ou irreversível? Bom, a notícia mostra as queimadas que estão acontecendo no Pantanal. Como visto anteriormente, quando queimamos algo como papel ou vegetação, ele não volta à sua forma original. Então, o homem está mudando a natureza, queimando e tornando um solo infértil e queimado. 2. Leia a frase retirada da notícia. As queimadas no Pantanal continuam a crescer e a consumir o bioma. Agora, procure no dicionário a palavra bioma e copiem o que acharem. Bioma, um substantivo masculino da ecologia. Seu significado: grande comunidade estável e desenvolvida, adaptada às condições ecológicas de uma certa região e caracterizada por um tipo de vegetação, como, por exemplo, a floresta temperada. 2. Clímax de uma determinada região. Terceira questão. Na frase: individualmente, o mês de setembro contabiliza 6.048 focos de incêndio, o maior número já contabilizado até agora. O travessão não está com a função de anunciar um diálogo. Qual é a sua função? Bom, então aqui precisamos pensar as funções do travessão. Como sabemos, ele pode indicar um diálogo, ou, caso contrário, ele está querendo destacar uma frase importante. Então, a resposta: a travessão está com a função de separar e dar ênfase em frases importantes,
substituindo a vírgula. Espero que vocês tenham gostado e Tchau!